Agora 8h22 e o Supremo Tribunal Federal investiga um vídeo que compara ministros da corte e jornalistas a prostitutas. A investigação sobre o conteúdo, que faz uma referência à jornalista Patrícia Campos Melo, está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. O fato gera repúdio, inclusive por parte da deputada federal pelo PSB, Lídice da Mata, relatora da CPMI das fake news. A deputada federal Lídice da Mata é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao nosso programa Isso é Bahia. Bom dia a você, Beltrão, a Fernando Duarte. Já velho companheiro. Fernando Duarte tem história, tem história. Esse vídeo investigado pelo Supremo está também no contexto das investigações da CPMI das fake news? Está. Nós tivemos um contato com o ministro Alexandre de Moraes, tivemos um contato também com a presidente do TSE, e com a Polícia Federal. Tudo no sentido de reforçar o tensionamento dessas instituições que já vêm fazendo isto, com esse momento que nós estamos vivendo e nos preparando para viver no processo eleitoral. As fake news têm uma ação extremamente deletéria, nefasta na sociedade brasileira. Em tempo normal, e que se intensifica e, digamos, se agrava no processo eleitoral. O TSE tomou medidas após a eleição de 2018, chegando, inclusive, numa resolução para essa próxima eleição, já impedir os disparos em massa. Esses disparos automáticos, automáticos, né? Feitos por robôs e tal. Mas nós estamos vendo que exatamente por uma medida de precaução no processo eleitoral, essa história está se intensificando agora no período pré-eleitoral. E esta jornalista, Patrícia Campos Melo, tem sido uma vítima assim predileta destas manifestações, que são manifestações gravíssimas, de discriminação, de desqualificação dos profissionais de comunicação, especialmente do jornalista. Aquele jornalista que se coloca contrário à ação do governo, a base do governo imediatamente produz uma desinformação a respeito dessa pessoa e começa num processo de senha replicado por algum dos grandes a se disseminar rapidamente. E esse vídeo é uma coisa, é uma coisa absolutamente sórdida, né? E realmente eu acho que é um momento da sociedade brasileira se unir para se colocar contra esse tipo de ação. Agora tem uma outra jornalista no jogo, digamos assim. A Vera Magalhães. A Vera Magalhães, que nunca foi contra o governo Bolsonaro, nunca se expressou claramente dessa maneira, e que agora, por ter divulgado a disseminação no WhatsApp dessa gravação do presidente da República, está sofrendo também um outro ataque vergonhoso. E no caso, por serem mulheres, sofrem um ataque mais deliberado, mais direcionado à sua condição de mulher, a buscar desqualificá-las, desonrá-las acima de tudo. Deputada, a gente vê um esforço muito grande de grande parte da sociedade para combater as fake news. A senhora mesma, como relatora da CPMI das fake news na Câmara dos Deputados, tem se empenhado nesse sentido, ou seja, para, enfim, criar mecanismos que impeçam a disseminação cada vez maior de notícias falsas. Agora, o que a gente tem de efetivo como resultado desse esforço até agora? Olha, como resultado desse esforço, nós temos, primeiro, um debate aprofundado, que creio que nenhum outro momento da Câmara dos Deputados conseguiu realizar, com especialistas na área de comunicação, com especialistas na área do direito, com especialistas na área da tecnologia de informação, de informática, com as
as empresas de checagem, mostrando como elas podem atuar, com as empresas de tecnologia, e agora nós vamos nos preparar para ouvir as empresas que são as plataformas, né? O Facebook, o WhatsApp, o Instagram, para também poder analisar até que ponto há uma divisão de responsabilidade que faça com que essas empresas também possam responder, digamos assim, solidariamente em algumas ações. Nós já estamos investigando um caso objetivo, que teve como protagonista o senhor Hans River, que apresentou um falso denúncia, testemunho, não é isso? E é uma denúncia na Justiça do Trabalho. Como decorrência disso, ele foi chamado, teve um testemunho com alguns pontos questionáveis e, finalmente, ouvimos a empresa, a Iacos. E vamos ouvir, né, no início dessa semana, a M4, né, como uma empresa que a contratou, seguindo um roteiro da denúncia. Mas não é só este caso que nós estamos analisando. Acima de tudo, nós temos muitas denúncias, desculpem aí a tosse, temos muitas denúncias, denúncias dos próprios deputados, muitos casos apresentados por deputados. É o deputado Russomano que apresentou, também tem um outro deputado do Rio Grande do Sul que apresentou uma denúncia, onde eles são vítimas, o senador Randolph, que está se tornando também uma vítima, um alvo central dessas manifestações. Então, nós temos essas denúncias graves contra personalidades da política e do Congresso. Temos casos de cidadão comum que denunciam, que nos enviam denúncia. Sobre cada uma dessas denúncias, nós não temos tempo para nos debruçar sobre elas, a não ser sistematizá-las e encaminhar às autoridades devidas, né? Tempo de funcionamento até abril. Mas, junto com este caso que nós estamos investigando, temos também o caso da denúncia da deputada Joyce Hasselmann e do deputado Alexandre Frota e de outras personalidades, como é o caso do general Santos Cruz, que não chegou a afirmar uma denúncia da constituição do gabinete de ódio, mas que confirmou a existência de um gabinete de assessores especiais do presidente, vinculados à área de comunicação, com alta influência junto ao presidente da República, e que tem uma característica muito própria, né? O general Santos Cruz também vítima naquele período, vítima de uma campanha sistemática contra ele por pelo que tudo indica, por esses mesmos atores. Esses casos foram denunciados, apresentado um modus operandi para esse ocorrido, e eles também são motivo de investigação nossa nesse momento. Nós, enquanto CPMI, não temos muita condição, com as condições que recebemos da Câmara e do Senado, de ir a mais casos diante do que está acontecendo. O que nós estamos analisando nesses dois casos é a tentativa de estabelecer uma regra geral do funcionamento, e acho que isso está claro já, e vamos apresentar o seu relatório no final. Claro que alguns falam de estender o prazo da CPMI, se ele for estendido e dado mais condições de trabalho, nós teremos possibilidade de ir mais adiante. Mas, por enquanto, está previsto para até abril, nós né? Estamos agora com a necessidade de ter uma sessão deliberativa para definir, por exemplo, eu já estive com o delegado-chefe da superintendente da Receita ou da Polícia Federal para solicitar mais agentes. Nós já temos um delegado da polícia que tem nos ajudado muito, que veio meados de dezembro para cá,
E necessitamos de 2 agentes agora que possa confirmar essa atuação e dar um caráter de equipe ao trabalho que o delegado já vem competentemente realizando. E também precisamos da quebra de sigilo, daquelas denúncias feitas de números já localizados, números entregues, inclusive, pelo WhatsApp, em processos anteriores. Para isso, nós precisamos dessa audiência deliberativa que esperamos em breve poder acontecer. Para nós é mais importante, nessas próximas sessões deliberativas, ter essas ações definidas do que convocação de qualquer outra pessoa, já que nós temos ainda um grande número de pessoas a serem ouvidas e fizemos um convite importante que está sendo organizado, recebemos uma resposta positiva da possibilidade de termos aqui, entre os dias 16 e 18 de março, o Damian Collin, que vem a ser um parlamentar britânico que conduziu as investigações sobre o processo do Brexit e, portanto, terminou foi o primeiro grande movimento investigativo sobre, digamos, fake news no Parlamento Mundial e que identificou claramente a ação devastadora da Cambridge Analytica como uma empresa que utilizou desse mecanismo de disseminação em massa, disparos em massa, de notícias que são notícias, ou não notícias, melhor dizendo, de desinformação da população com o fim de alcançar um resultado negativo. Deputada, o caso específico do Hans River e da Patrícia Melo Campos Melo, eu nunca lembro o sobrenome dela, vai ter uma ação, já que já ficou comprovado que o Hans River mentiu na CPMI. Ele vai responder por esse caso, por essa mentira? Já foram feitas denúncias, crime ao Ministério Público. Agora cabe ao Ministério Público pronunciar-se. Nesse caso, é a Procuradoria-Geral da República? É a Procuradoria-Geral da República. Porque foi numa CPMI. Na CPMI. Entendi. E uma outra questão, tem uma discussão premente sobre uma eventual convocação do Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que é considerado uma das figuras essenciais nesse chamado gabinete do ódio. Existe a possibilidade do Carlos Bolsonaro vir a ser convidado ou convocado pela CPMI das fake news? Já há um requerimento para que ele seja convocado, um requerimento antigo, desde o ano passado. Ele e um grupo muito grande de pessoas. Nós temos a definição, a presidência da Câmara, ou da CPMI, deveria tomar uma decisão em fazer uma seleção, né, ou simplesmente botar todas as audiências previstas para ouvir pessoas num bloco para serem convocadas. Eu acho que é preciso fazer uma seleção de blocos, mas vai caber ao presidente analisar essas possibilidades. As empresas Facebook, o Facebook detém, além do Facebook, o Instagram e o WhatsApp e o Twitter. Elas já estão com convocação já programada para as próximas semanas? Já desde o período inicial, nós estamos propondo que elas sejam convocadas mais para o fim, do meio em diante, para que, inclusive, confirmada a vinda do Damian, ele possa também trazer o testemunho, porque ele foi nessa primeira investigação, a confrontar a posição do Facebook, né? E nos últimos debates, por exemplo, nos Estados Unidos com o Facebook, já houve uma mudança de posicionamento do Facebook, declarando que era possível e talvez necessário uma regulamentação estatal, porque Fernando e Beltrão, não é uma questão fácil. Muita gente pergunta, o que é de concreto? Essa CPMI é diferente de outras, onde o crime está claramente definido no Código Penal. Não existia esse crime. Não há esse crime definido no Código Penal. Eu sei que existe todo um esforço para se chegar a provas, não é? Para que, de fato, as denúncias
sejam, enfim, baseadas em fatos reais. Agora, pela sua percepção, deputada, certamente a senhora tem essa percepção. Pessoas que são claramente envolvidas com essa disseminação de fake news. A gente fala aí do gabinete do ódio. A senhora citaria nomes de pessoas que claramente têm envolvimento, são responsáveis? Eu não posso citar nomes e depois cometer o mesmo que eles cometem, a irresponsabilidade, né? Na verdade, no gabinete do ódio, há acusação de pessoas que, segundo aquelas que os acusaram, já estava participando de um processo de disseminação de notícias falsas, se é possível haver notícias falsas, de desinformação e também de uma campanha de ódio desde o período eleitoral. Algumas dessas pessoas foram para o gabinete do presidente da República e tem hoje uma acusação de que elas têm esta função no gabinete da presidência da República. Eu não posso afirmar isso sem uma conclusão dessas investigações, mas há claros indícios. Se no passado já foi possível, através de indícios apresentados, o Ministério Público condenar e culpabilizar pessoas, eu posso garantir que os indícios são muito fortes da participação dessas pessoas. Quando eu falo também que não há crime definido no Código Penal, vírgula, os crimes de calúnia, de injúria, de difamação estão previstos no Código Penal. Só que eu penso que é necessário uma definição maior ainda, talvez uma discussão sobre intensificação de penas, porque ninguém nunca é condenado por exemplo, pelo crime contra a honra, né? Os ataques contra a honra, pelo seu baixo teor ofensivo no Código Penal, penas pequenas. Então, termina que, no máximo, alguém paga uma cesta básica ou uma multa pequena. Então, essas questões precisam voltar a ter centralidade no Código Penal em função da sua mudança, né, de disseminação. Antigamente, se eu dissesse que um de vocês falasse mal ou inventasse uma mentira, qualquer um de nós, o senhor como jornalista, eu como política, fizéssemos uma acusação um ao outro, ele podia levar uma semana, 2 semanas para as pessoas saberem. Hoje, em segundos, as pessoas sabem. Nessa complexidade toda, qual é a maior dificuldade que a senhora enfrenta hoje na CPMI das fake news? Olha, primeiro, estruturais, né? Nós só agora estamos conseguindo uma sala para trabalhar no Senado Federal, só há 2 semanas atrás. Na verdade, eu acolhi toda a equipe da CPMI comigo no meu trabalho e essas condições não tem mais maneira de continuar, porque a equipe cresceu em função das dificuldades. E a outra é uma compreensão de maioria da comissão de combate real a esta prática. A senhora sofre algum tipo de pressão? Há uma postura, claro. Passei a ser alvo também desses ataques. Em muitos momentos, eles se dirigem sistematicamente à chamada milícia digital, né? Vem contra mim, vem contra todos aqueles que podem e ameaçam, né? Ameaças veladas e explícitas, dizendo que esperam ver como é que vai ser o meu relatório, quase dizendo se o relatório não for do nosso agrado, vai ser um ataque geral. É isso, mas nós estamos na luta. A senhora tem adotado alguma medida de segurança? Medida de segurança, sim, até inclusive com a presença do delegado da Polícia Federal, que está acompanhando todo o trabalho e que fica uma boa parte desse tempo comigo, né? Mas, principalmente, de denunciar, de articular, de fazer com que a imprensa toda, todos os meios de comunicação, compreendam a necessidade de ter um foco no combate a esta coisa. Saiu agora, e para nossa alegria, a denúncia no próprio Carnaval, né, com a escola de samba São Clemente, se não me engano, que teve uma ala sobre essa questão de fake news. Exato. Há um ataque, veja como são ataques diversificados. Nós temos, quais são as dificuldades que nós temos? Quando nós falamos em
penalizar, em definir melhor os crimes, aí uma parte dos juristas consideram que é necessário muito cuidado, juristas garantistas, para que a gente não fira alguns direitos essenciais. Na própria área da comunicação, todos se preocupam muito em garantir a liberdade de expressão, que nós também temos todo compromisso em garantir. Mas é preciso separar, fazer uma fronteira entre o que é liberdade de expressão e o que é enxovalhar e fazer uma campanha de prejudicar pessoas e a sociedade. Está aí a questão da coronavírus, né? E com a coronavírus, hoje o secretário da Saúde falava na televisão que o sarampo mata 15 vezes mais, disse ele, 15 vezes mais do que o coronavírus. A própria gripe, né? 15 vezes mais. E, no entanto, nós que tínhamos já erradicado praticamente o sarampo no Brasil, enfrentamos uma campanha contra a vacinação, desenvolvida por pessoas e até organizações, mas principalmente por pessoas, no ataque a essa prática de... Outra coisa que ele falava, a campanha contra a vacina de gripe, que hoje poderia nos deixar mais tranquilos para estabelecer mais rapidamente um diagnóstico sobre o coronavírus, porque a população já estaria em parte vacinada dos outros tipos de vírus. Então, não é apenas na política. Muita gente que acha até que não gosta muito de política, vai sendo contaminada por essa campanha toda contra a política. Esse negócio de político, deixa ninguém presta, não sei o quê. Não tem ideia de quanto essa prática é negativa à sua vida, à vida da sociedade brasileira. Está presente em todas as áreas. Porque ela está presente em todas as áreas. Deputada, a senhora certamente tem aí um longo caminho pela frente e a gente torce para que o resultado desse esforço todo seja super positivo. Deputada federal Lídice da Mata, relatora da CPMI das fake news no Congresso Nacional, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado. Obrigada a vocês, estou à disposição. E um bom dia para a senhora. Bom dia. Agora 8h45 na tarde FM.